Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de Programação Orientada a Objetos em C++ da Wiki. Eu sou Natália Corrêa de Sá, estou ministrando as aulas desse curso para vocês. Hoje nós vamos iniciar o terceiro módulo do curso. Se você ainda não acompanhou todas as outras aulas, assista-as primeiro para poder acompanhar as aulas de hoje. No primeiro módulo, recapitulando, nós vimos o processo de instalação e configuração do software VS Code para se poder compilar e executar códigos em C++ em sistemas operacionais Windows, Linux e macOS usando um editor de códigos. E a partir do módulo 2 nós começamos a aprender a parte teórica de C++ de fato, sendo que no primeiro módulo nós nos concentramos em conceitos mais básicos. Nesse módulo, vamos aprender o que eu vou definir como conceitos intermediários de C e C++. Então, lembrando que ao final do curso como um todo, nós esperamos que vocês sejam capazes de ler e entender códigos em C++ e também de desenvolver códigos em C++ usando a orientação a objetos. Então, uma rápida recapitulação que o nosso objetivo é aprender a usar a programação orientada a objetos, que é aquela em que o código ele não é executado de uma forma sequencial. Usa-se o conceito de objetos e classes, que são estruturas que possuem as mesmas características e podem ser usadas diversas vezes no mesmo código, e facilitando então a arquitetura desse código quando ele precisa ser muito complexo e ter muitas estruturas repetidas. Porém, até então, como nós vimos apenas conceitos básicos de C++, tudo que nós usamos até agora foi nada mais do que programação estruturada, com linhas sequenciais de código dentro da nossa função principal main. E só a partir do próximo módulo, módulo 4, é que nós vamos começar a ver orientação a objetos em C++ de fato. Então, lembrando aqui no primeiro módulo de introdução a C++, nós aprendemos conceitos como os tipos de variáveis, funções, controle de fluxo. E nesse módulo vamos ver mais alguns conceitos um pouco mais avançados, como manipulação de escopos, estruturas de dados como arrays, strings, matrizes, structs. Vamos começar a olhar o conceito de ponteiros e referências e como se faz a alocação dinâmica de memória em C++. Então, a aula de hoje vai ser focada em escopos e namespaces. Nós já vimos por alto, em algumas aulas do módulo 1, que os códigos permitem a criação de diversos blocos ou branches, que são sempre delimitados pelas chaves, como por exemplo uma função ou um loop. E dentro de uma função, quando nós vimos a aula sobre funções, vimos que quando uma variável é criada dentro de uma função, dentro do escopo de uma função, a validade dessa variável está limitada ao escopo dessa função. Então, revisando como nós vimos nesse exemplo que está aí na tela, está sendo criado esse inteiro value dentro dessa função SumFunction, de forma que, por causa disso, esse inteiro, essa variável chamada value, só pode ser usada dentro da função SumFunction, dentro da delimitação das chaves dessa função. Quando eu chego ali na main, eu não posso mais chamar essa variável value. O escopo dela já acabou quando as chaves da função SumFunction foram fechadas ali em cima. E não tem um limite de quantos branches, quantos blocos podem existir dentro de um código. Isso pode ser limitado e acaba criando uma certa ineficiência se o código precisar ficar se desviando múltiplas vezes. Quando a gente for ver a orientação a objetos, a gente vê como vai ser facilitada essa redução de branches que aconteceria fazendo as mesmas repetições de estruturas em programação estruturada. Bom, mas além de funções poderem ser declaradas fora da main
para serem chamadas nela ou em qualquer outra função, isso pode ser também feito com variáveis. Isso é chamado aqui de variáveis de escopo global, né? Variáveis globais. Então, por exemplo, nesse exemplo aí que vocês estão vendo na tela, tem dois inteiros, né? Um gx e um gy, sendo que gy é um inteiro constante, que estão sendo declarados fora tanto da função, de qualquer função, né, quanto fora da main. Então, esses dois inteiros eles podem ser chamados, e no caso do inteiro gx, que não é constante, ele pode ser modificados em qualquer lugar do código, tanto dentro da função do sampling, quanto dentro da main. E o problema que pode surgir disso é se você criar dentro de um bloco, né, dentro de uma função, ou dentro da main, dentro de um loop, uma outra variável com o mesmo nome de uma variável global. Isso é chamado de shadowing. Então é bom evitar esse tipo de coisa. Se você for usar variáveis globais que possam ser usadas em qualquer lugar do código, é sempre bom garantir que nenhuma outra variável criada em qualquer lugar do seu código possa ter o mesmo nome. Há algumas formas de também manipular essa questão de onde uma variável pode ser usada ou referenciada. Isso é determinado pelo atributo de linkage, ou ligação em português. E isso vai determinar se pode haver, se múltiplas instâncias de um identificador podem se referir a uma mesma variável ou não. Por exemplo, temos aqui o exemplo de uma variável do tipo static, que é chamada de uma variável de ligação interna, e ela pode ser referenciada em qualquer lugar do arquivo que ela foi definida. Lembra que nós vimos no módulo anterior que nós podemos criar headers, arquivos .h, para serem incluídos no arquivo principal CPP, né, usando os includes. E então eu posso criar, né, uma variável num arquivo header como esse, e se ela for static, ela só pode ser chamada em funções que existem dentro desse header. Eu não posso depois chegar então na main, onde ela foi incluída, e chamar essa variável de novo, e muito menos modificá-la. Já uma variável com esse atributo extern, né, marcado em verde, que é chamada uma variável de ligação externa, ela pode ser usada tanto fora como dentro do arquivo header onde ela foi definida, que é mais ou menos o padrão, né? O limitador aqui é quando se usa o static. Então temos aqui um exemplo, né, dessa manipulação de variáveis globais. Por exemplo, temos aqui, começando-se com um inteiro gx, é uma variável global que não está sendo inicializada, e por não estar se dizendo nada, né, nem usando nem static nem extern, o padrão dela é ligação externa, extern. Embaixo nós temos uma int gx sendo declarada como static, então ela é uma variável global, é uma variável de ligação interna, né, ela deixa de ser global, na verdade. Ela pode ser usada dentro de funções do mesmo arquivo, né, do mesmo header, então ela seria global dentro daquele arquivo apenas, mas não global. Né? Ela não pode ser usada fora desse arquivo. E depois um const em gx, que não pode, uma coisa que não pode ser feita, porque já que um const não pode ser modificado, né, já que é uma constante, ele precisa ser inicializado com algum valor. O valor dessa variável precisa ser dado no momento da inicialização dela, não importa onde isso seja feito no código, porque ela não pode mais ter nenhum valor atribuído a ela após a declaração, né? E tem aqui exemplos de uso do extern. Não é muito recomendado fazer o que está nessa segunda linha, de usar o extern para você poder inicializar um const em outro lugar. O padrão é, se você puder evitar, sempre que você definir uma const, você inicializa ela. Nesse terceiro bloco aí de comentários,
você tem uma variável de ligação externa sendo inicializada com um determinado valor, depois uma static, depois uma const, todas inicializadas. E nesse quarto bloco, você tem uma extern que está sendo inicializada com um valor. Mais uma vez, né, definir ela como extern é redundante, né, porque se você não iniciar nada para uma variável global, ela já vai ser do tipo externa, ela já pode ser usada tanto fora como dentro do arquivo que ela é definida globalmente. E uma extern const sendo inicializada. Bom, o namespace. Um namespace, ela é uma espécie de uma região, uma espécie de bloco, sendo que ele é um tipo especial de bloco existente no C++, em que você pode declarar nomes ou até mesmo chamar certas funções de uma determinada função, determinada biblioteca, de forma que se evita a ambiguidade. Isso vai ser muito mais fácil de visualizar quando a gente estiver tratando de classes. Mas já tem um exemplo bem padrão de namespace que a gente pode ver de duas funções, na verdade, que a gente tem usado muito nos exemplos que a gente viu até então, que são as funções cin e cout. Por exemplo, eu tenho aqui um arquivo, um header, full.h, que está definindo uma função do something, e um arquivo gu.h, que ele também tem uma função chamada do something, então funções que têm o mesmo nome. Se eu usasse normalmente um include no meu arquivo cpp desses dois headers, eu teria algum problema. Chamasse simplesmente uma função do something na minha main, é totalmente indefinido qual função do something vai ser chamada, se vai ser do include foo ou do include gu. Isso é resolvido se você usar o operador global de namespace, que vocês vão reconhecer porque a gente vinha usando muito, né, com a std cout e std cin, que são esses dois pontos duplos, né? Ele é um operador de acesso. Então, nós temos agora aqui o include dos dois arquivos header, e quando a gente usa cout, com esse operador, a gente está agora especificando que no primeiro cout, eu quero usar a do something do namespace foo, né, que vem do include da foo.h, e no segundo cout, a do something do namespace gu. E percebam que aqui tem essa linha a mais dizendo using namespace std. Porque o std, de onde a gente chama a cout e a cin, ele também é um namespace dentro da nossa biblioteca padrão iostream. Então, se a gente usar essa linha na nossa main, using namespace std, a gente não precisa mais usar o operador de acesso, o dois pontos. Então, perceba ali que as duas couts, elas estão só escritas como cout. Isso só é possível se tiver essa linha using namespace std dentro da main. E, claro, né, como a gente está tratando de escopo, essa linha é escrita dentro da main. Então, se eu escrever, se eu tiver uma outra função aqui fora da main, que não tiver essa linha dentro, using namespace std, eu não vou poder usar só cout direto. Eu vou ter que usar o std, cout, para poder chamar a função cout da iostream. Typedef é um conceito que também só vai ser mais fácil de visualizar a utilidade dele quando a gente estiver tratando de classes, mas ele é basicamente uma forma de você renomear um tipo de uma variável. Por exemplo, tem aqui um inteiro, nota de teste, e eu quero que, na verdade, inteiros a partir desse ponto do código, em vez de eu ter que escrever int para declarar o inteiro,
eu quero escrever a pontuação. Então eu digo typedef int pontuação, a partir daquele ponto do código. Toda vez que eu quiser criar um inteiro, não preciso mais usar int, eu posso usar pontuação. E o compilador vai entender que eu estou criando um inteiro. Quando a gente for tratar de classes, a gente pode combinar isso com um operador de acesso para facilitar muito diminuir o comprimento de alguns tipos que a gente vai precisar chamar de uma classe para outra. Porque em classes, né, o operador de acesso de dois pontos, ele não vai ser só usado para funções, ele vai ser usado também para novos tipos de variáveis que a gente vai criar nas classes. Então o typedef vai se tornar uma arma muito poderosa para evitar que a gente precise escrever linhas muito longas. Mas a gente vai ver isso quando a gente aprender sobre classes. Então, para encerrar essa aula, vamos passar lá para o VS Code e ver aqui alguns exemplos. Esse daqui é o código de solução de achar a raiz de funções que nós vimos na última aula do módulo anterior. Tem aqui as mesmas definições, os mesmos arquivos aqui de include. E eu fiz uma modificação nele aqui, que eu incluí na main dele, using namespace std. Então agora, todas as minhas chamadas aqui de cout e de cin aqui na main, eu não preciso mais usar aquele std dois pontos. Mas note, quando eu vou aqui nos meus includes, que tem todas essas funções aqui, eu ainda preciso usar o std porque eu não escrevi using namespace std na definição dessa função aqui. Então não é porque eu escrevi lá na main que eu posso usar dentro desse bloco aqui dessa função, né? Porque o escopo daquele comando de using namespace std está lá dentro da main, não está válido para esse bloco. E aí uma outra coisa que eu posso fazer aqui, para limpar um pouco esse código, tá vendo que eu estou declarando um double chamado raiz, tanto nesse branch aqui desse if, quanto nesse else if. E aí, para não ter que declarar duas vezes uma variável com esse mesmo nome, eu posso tornar ela uma variável de escopo global. Posso chegar aqui do lado de fora, declarar aqui uma double root e dar uma inicialização qualquer para ela, valor 0. E agora, dentro aqui da minha main, desses dois condicionais, eu não preciso mais declará-la de novo. Ela pode ser acessada lá da declaração de variável global do lado de fora da main. Então vamos recompilar esse código. Então aqui. Ok, recompilamos com êxito e podemos executar ele de novo. Qual o nome? Raiz, função, executável. E podemos executar o código de novo da mesma forma que foi feito na última aula. Acho que a gente usou 1.5 e 2 para o método de bisseção. Acho que foi essa tolerância e tivemos o mesmo resultado. A única diferença, né, é que nós temos um código um pouco mais limpo agora, sem precisar ficar repetindo várias vezes aquele std, dois pontos, toda vez que a gente chamar uma função do namespace std lá da biblioteca iostream. E também limpamos um pouco aquela necessidade de declarar double aqui duas vezes para essa variável root, né, que anteriormente ela tinha escopo local, né, ela só era válida dentro desses branches específicos, por isso que eu precisava declarar ela novamente quando eu entrava nesse branch do else if. E sendo agora uma variável de escopo global, eu posso chamar essa mesma variável dentro desses dois branches dos condicionais, sem precisar declarar ela de novo. Bom, então, por hoje é só isso. Nos vemos na próxima aula, em que nós vamos tratar de estruturas de dados. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.